Então eu não era uma mulher magra, mas eu tinha emagrecido o suficiente, né, para as pessoas me deixarem em paz. Então, quando eu comecei a ganhar o peso, foi essa decepção, né? Esse rolê, assim, de... Poxa, eu passei por tudo isso, sabe? Então, eu fiquei brava de novo. De que foi uma das piores decisões da minha vida. Porque foi uma violência. Mas quando uma família, pelo menos a minha família, tem essa cultura de várias pessoas serem gordas, são pessoas que fazem dieta a vida inteira, que falam sobre o corpo do outro a vida inteira. Tem gente que talvez isso não seja tanto uma questão, sabe? Mas eu acho que vindo uma família de pessoas que estão sempre lutando com o peso, né? Que estão sempre fazendo dieta, sempre cortando comida. É só fechar a boca, né? Pensar sobre isso, vários recortes que eu tenho da minha infância são de coisas ruins. Eu acho que eu tive uma infância muito bacana e até eu entender, tipo, minha mãe me levou numa clínica de obesidade infantil e entender que eu tava indo numa clínica de obesidade infantil, que é meio pesado, né? Então você comia, tipo, tinha fruta, tinha verdura, tinha carboidrato, tinha proteína e aí você ficava contando os pontinhos. Eu lembro dessas coisas quando eu era criança, entendeu? Meu pai fez a cirurgia, minha tia tinha feito há muitos anos atrás e tava magra, minha tia era muito gorda antes de fazer a cirurgia. E ela fez a cirurgia, ela fez uma cirurgia há 20 anos atrás, então, né? Então ela ficou magra, ela também pratica bastante atividade física e tal. Acho que ela encontrou na atividade física Eu lembro de ter ido numa consulta com meu pai. O médico comentou que eu poderia fazer a cirurgia. Na época eu fiquei bem receosa, assim, eu achei que, nossa, tipo, eu tô aqui com meu pai. Acabei que fiquei com aquela ideia na cabeça, né? Pela primeira vez foi quando meu pai tava na recuperação, tá? Meu pai fez outro tipo de cirurgia, mas daí eu fui consultar o médico, um gastro, porque eu tava desenvolvendo uma síndrome do intestino irritável e fui em vários médicos, na verdade, por causa disso. Porque tem muito médico que sugere que você emagreça, né? Todo e qualquer médico que você vai quando você é gordo fala que o seu problema é o peso, né? Então você tá com a unha encravada, seu problema é o peso, né? Então, ele falou da cirurgia, tinha engordado muito. Eu sempre tive, assim, fui gordinha, mas depois que eu tive uma mudança brusca na minha rotina, né? Então, eu treinava muito, treinava 2 horas por dia, fazia academia 3 vezes por semana. E aí eu parei com isso, né? Tipo, eu tava trabalhando o dia inteiro, no shopping, fazendo faculdade à noite, comendo o mais barato possível, porque eu ganhava R$500. Engordei muito. Aí depois disso Aí eu fiz 200 dietas, assim. Todas as dietas possíveis e imagináveis. Eu fui tirando glúten, tirei lactose, fiz várias restrições alimentares. E nada resolveu. Tirar algum alimento vai resolver a minha doença, sabe? E aí meu pai fez a cirurgia, minha tia tinha feito cirurgia, os dois estavam bem. Pensei bastante sobre o assunto, conversei com meus amigos. Fiquei um tempo nessa, assim, eu tinha certeza que eu não queria fazer a cirurgia por muito tempo. Eu cansei do assunto, eu cansei da preocupação excessiva com a minha saúde, né? Eu não fui forçada a fazer a cirurgia. É um processo longo de você fazer exames, de você ver psicólogo, de você ir não sei aonde. Tipo, você demora uns 3 meses pra ajeitar tudo, né, pra cirurgia. Mas eu acabei decidindo, assim, eu fiz todo o processo, que a proposta do médico era, vamos fazer todo o processo. Se você decidir não fazer, não tem problema. E aí você tava mais próximo do negócio, né, na verdade. Você tá muito próximo do negócio. E foi isso, assim, aí eu acabei fazendo a cirurgia, né? Eu tinha muita vergonha de falar que eu tinha feito a cirurgia, eu achava que era desnecessária. Mesmo porque eu fiquei com muito pouca cicatriz, né? Aquela cirurgia em vídeo, assim. A sua alimentação fica muito tempo diferente, né? Você toma líquido, fica 15 dias sem trabalhar, né? Eu fiz nas férias, justamente pra não atrapalhar nem nada. O processo todo da cirurgia foi muito doloroso, assim. O fazer algo que eu realmente não queria, eu considero que é uma das violências que representa a cirurgia na minha vida, né? Não porque as outras pessoas me obrigaram, mas é porque eu me obriguei a fazer, né? Fiz todo o processo e eu já tentei de tudo e pelo jeito isso aí resolve. Eu de uma consulta com uma nutricionista, um pouco depois da cirurgia, que ela virou pra mim assim, nossa, atendi uma paciente de cirurgia bariátrica e ela tá tomando 2 litros de coca por dia. Como é que a pessoa faz uma cirurgia dessa?
e toma 2 litros de coca por dia. Não é possível. A pessoa não tá querendo se ajudar. Não sei o que. Eu lembro dela descascando a paciente anterior dela, que eu encontrei no corredor, sabe? Super antiético, mas tudo bem. E exatamente isso aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei meses sem conseguir beber água. Tomava um copo de água, eu passava mal. Então eu tomava água de 2 em 2 goles. Eu demorava a terminar um copo de água o dia inteiro. É um negócio assim que você fica bravo, sabe? Por que que eu fiz isso comigo? Tipo, não faz sentido. Eu fiquei brava, eu fiquei puta da cara. Eu fiquei nervosa, assim. Eu ficava nervosa o tempo inteiro, sabe? Porque eu não conseguia fazer uma refeição. Demorava, além da comida ser muito ruim, né? De você ficar comendo por muito tempo líquido, depois pastoso, depois um pouquinho mais sólido, até você voltar. E aí, eu era o tipo de pessoa que eu dava uma mordida na banana. Eu não conseguia comer uma banana. Tipo, sabe? Não é natural. Não é uma coisa que faz bem, entendeu? Hoje eu paro pra pensar e eu falo, é fora da casinha. É fora da casinha. Tudo bem, tem pessoas que têm indicação pra fazer, tem médico que recomenda. Eu não tô aqui pra discutir isso, sabe? Não é esse o lance, mas eu tinha 24 anos. Né? Eu acho que muita gente... Eu lembro de uma pessoa lá, eu queria engordar pra poder fazer a cirurgia. Tipo, foi uma coisa que eu fiquei, tipo... Não dá pra você desejar isso pra você, sabe? Por que você vai fazer isso com você mesmo? Ninguém tá preocupado com a menina que gravou o vídeo fazendo abdominal se ela come 5 hambúrgueres de uma vez. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca tive um episódio de... Se eu tive, foram poucos episódios de compulsão alimentar na minha vida. Eu não me lembro ter compulsão alimentar antes da cirurgia. Esse problema veio depois pra mim. Eu não sabia o que era isso antes da cirurgia. Uma pessoa fala sobre isso em rede nacional, ninguém tá nem aí. Pô, a barriga dela sarada. Eu acho que o corpo gordo comer também é um tabu, é proibido, é errado, é muito endemonizado, né? E aí, o seu valor... Eu acho que isso é muito pesado, na real. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender se elas não são gordas. Eu acho que você entender que o seu valor como pessoa muda pelo número da balança é um negócio muito louco, assim. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, não tem nada a ver com isso. Quem eu sou, a mulher que eu sou, a pessoa que eu sou. É uma construção, mas o número da balança reflete muito pouco de quem eu sou, sabe? E as partes do meu corpo são muito diferentes, né? Eu gosto muito de tatuagem por causa disso. Que eu encontrei uma forma de gostar de mim mesma através de desenhos, de, tipo... Uma arte, assim, eu considero uma arte que a pessoa faz. Eu acho que eu tava nessa caminhada, nessa direção, a cirurgia veio e me jogou pra um lugar muito obscuro, assim, muito triste. Por muito tempo foi muito triste. Eu acho que tem esse lance do valor, né? Parece que você perde um pouco de valor, então as pessoas me elogiarem, né? Porque eu tava bonita. Eu lembro de ir num casamento pouco depois da cirurgia. E eu não poderia comer nada, porque eu só tava comendo pastoso e não tinha nada que eu poderia comer na cirurgia. Porque o que acontece? Isso acontece muito, assim. As pessoas que comem no momento que elas não podem comer, elas podem morrer. Então, assim, se você não comer só líquido, você pode morrer. Pode ter um treco, sabe assim? Tipo, pode dar uma complicação horrível. Tem muita gente que morre de cirurgia bariátrica. Muita gente. A pessoa não consegue não comer. Então eu lembro de ir nesse casamento, ter esse negócio, eu não comi nada, e fiquei bem de não comer nada. Porque de fato, sabe, não precisava. Não sentia necessidade, né? Ou seja, um momento especial da vida de uma pessoa e eu não podia compartilhar a comida com essa pessoa. É muito simbólico, né? E é claro que eu fiquei chateada por não poder compartilhar. É chato você recusar a comida. E ela falou assim, mas pensa só, você vai ficar tão linda, vai valer tão a pena. Nossa, aquilo acabou o casamento pra mim. Eu virei pra ela e falei assim, mas eu já sou bem bonita. E aí eu acho que é esse o lance da autoestima, na verdade. Eu acho que eu sempre tive uma autoestima muito alta. Mas eu acho que eu me escondi por muito tempo nesse processo de emagrecimento e tal. E depois eu só comecei a entender já quando eu tava ganhando peso de novo. Porque rola muito um sentimento de fracasso, assim. Depois que você emagrece muito, todo mundo te elogia, todo mundo te, né? Dá um monte de biscoito. E, na verdade, você tá morrendo de raiva porque você não consegue comer uma banana. Você não consegue dar 2 mordidas numa maçã. Você morde um sonho de valsa e guarda metade da geladeira. Tipo, é um absurdo. É um absurdo, assim. Depois que você passa por isso,
você fala, cara, eu tô engordando, eu passei por essa merda, passei por essa porcaria desse processo, sofri muito e eu tô engordando de novo, sabe? Tipo, além de eu estar muito chateada com isso, com essa forma que meu corpo estava respondendo, isso já 4 anos lá na frente, em que eu tive outros processos, nesse período todo eu tive outros processos de me enxergar, de me ver e tal, porque eu não fiquei magra, eu fiquei com 100 quilos, fiquei com 97. Meu objetivo era descer dos 3 dígitos, entendeu? Mas eu não tinha vontade de ser magra, eu não tinha esse problema, não era um problema pra mim. Então eu fiquei lá pelos 95, sempre flutuou muito meu peso, né? Então eu não era uma mulher magra, mas eu tinha emagrecido o suficiente, né? Para as pessoas me deixarem em paz. Então, quando eu comecei a ganhar o peso, foi essa decepção, né? Esse rolê, assim, de... Poxa, eu passei por tudo isso, sabe? Então, eu fiquei brava de novo, né? Fiquei um tempo muito brava, assim. Muito raivosa. As pessoas começaram a comentar sobre o meu corpo novamente. Aí volta. A cada 5 quilos tem uma pessoa especial que faz um comentário legal. E o reganho de peso é uma coisa bem natural de quem faz a cirurgia. Você passa por um processo extremo para você fazer um emagrecimento, em que você não consegue se movimentar muito. Você fica um tempo sem fazer atividade física, pelo menos um mês sem fazer atividade física. E no primeiro mês você já perde metade do peso que você vai perder. Então é muito rápido. Só que você tá sofrendo de, tipo, inanição, sabe? Seu corpo acha que você tá passando por uma condição extrema. Depois que você se recupera dessa condição extrema, o que o seu corpo entende? Oba! Comida! Você começa a comer um sonho de valsa inteiro, seu corpo fala, eu vou guardar metade. Metade dessas calorias aí vão ficar estocadas, né? Então você tem uma memória corporal que faz o seu corpo mudar seu metabolismo para você engordar mais, porque ele entendeu que você tava feliz, né? Você come, você fica feliz, né? Seu corpo aceita ali o que você tá comendo a mais, né? Ainda mais eu não engordei do nada. Foram anos, né? Tipo, 10 quilos a cada ano, então você põe um pouquinho. É bastante. Não foi do dia pra noite. Não foi com uma gravidez, por exemplo. Foi uns 6 anos pra eu engordar esses 40 quilos aí. Que eu tinha perdido em menos de um ano. Então, meu corpo mudou, né? Então, como eu jogava basquete, fazia academia e tal, tinha bastante músculo. Eu perdi muita massa magra, meu corpo tava diferente, não tava igual antes de eu engordar. Então foi diferente, eu me olhar no espelho, eu senti que meu corpo era outro, não me sentia mais à vontade com ele, como eu me sentia antes da cirurgia, mesmo estando mais gorda. Então você se sentir à vontade, você tem muita vergonha do seu corpo. E aí eu comecei a acompanhar algumas mulheres que falaram sobre isso, né? Alexandre Gurgel, do Alexandrismos, eu acho que foi uma das pessoas que mais abriu a minha cabeça, assim, pra isso. Várias outras influencers, pessoas que falam sobre o corpo gordo e tal. E eu sentia essa necessidade de ouvir essas pessoas, porque eu não tava falando sobre o assunto, né? Então eu tinha que ouvir alguém falar sobre isso. Desde os meus 18 anos eu faço terapia e foi sempre uma prioridade pra mim, mas eu não falava sobre isso. Nunca falei sobre isso na terapia, na verdade. É uma coisa que eu tinha dificuldade de falar, né? E porque era muito secundário, né? Era um problema que eu queria fingir que não tava lá. Queria fingir que era normal, as pessoas falaram o que elas falavam pra mim. E aí eu acho que esse processo depois de reganho foi isso, assim. Ao mesmo tempo que meu corpo estava crescendo, eu estava passando por outros movimentos na terapia, me enxergando de outra forma, tentando recuperar essa autoestima. E que eu acho que hoje eu tenho uma autoestima muito boa, de novo, né? E eu entendo o meu corpo de uma forma diferente. Então, essa semana, quando a gente gravou o vídeo que mostrava o meu peso, pra mim, tipo, 140 quilos não me definem, sabe? Peso que isso é para as pessoas não tem nenhum peso pra mim, sabe? Tipo, é o meu corpo. Ele tá comigo o dia inteiro. E depois da cirurgia, eu fui pra praia poucas vezes e eu tinha muita vergonha do meu corpo. Processo, né? Foram várias idas à praia, sentindo coisas diferentes, até eu comprar um biquíni, né? E ir pra praia de biquíni. Eu acho que esse lance de ir à praia
Todo mundo se preocupa com o corpo, né? Porque a gente mostra muito corpo na praia. A gente mostra barriga. Barriga é uma coisa que você tem um pouquinho de barriga, você fala, ai, tô com uma barriguinha. Todo mundo faz a coisa de, ai, minha barriguinha. Ah, porque não sei o quê. Ah, não, porque eu quero maiô assim, quero biquíni assado. Acho que é uma coisa muito da mulher, né? Corpo de praia. Ir à praia depois de biquíni foi diferente pra mim, né? Ainda mais, eu fui... Aí tem a primeira vez que eu fui pra praia de biquíni, tem a primeira vez que eu fui pra praia de biquíni com um namorado, tem a primeira vez que eu fui pra praia de biquíni com as amigas, teve a primeira vez, eu acho que todas as primeiras vezes que eu fui de biquíni pra praia depois de ter engordado de novo, depois da cirurgia, foram momentos diferentes, assim. E eu acho que já faz um bom tempo, que eu sinto que eu gostaria de emagrecer. Porque quando eu emagreci com a cirurgia, eu perdi muita massa magra. E o meu corpo hoje, eu não me incomodava tanto com ele antes, porque eu me sentia muito forte. Eu era muito ativa. Hoje eu tenho problemas de saúde que vão melhorar se eu perder 40 quilos. E que eu sinto essa diferença, eu senti essa diferença com o emagrecimento. Então, assim, eu quero emagrecer 40 quilos, eu quero sair dos 3 dígitos. Eu quero isso. Não é pra ser mais amada, não é pra parar de ouvir comentário das pessoas, porque as pessoas hoje em dia, se elas falam alguma coisa, eu não escuto. Pensando sobre isso, um pouco antes da pandemia, eu fiz esse movimento de voltar a fazer atividade física. Eu ia numa academia aqui em Londrina, quando eu tava trabalhando e tal, tinha um tempo, eu começava a fazer kickboxing. Eu adoro adoro esporte, adoro luta. E comecei a me sentir super bem fazendo esporte. E eu falei, eu acho que eu preciso recuperar a minha massa magra, eu preciso trabalhar meu músculo na musculação. Foi muito difícil pra eu voltar à academia. E eu tenho um amigo, que é personal, eu falei pra ele, vamos fazer uma permuta? Eu te dou aula de inglês, você me treina, me ajuda a recuperar minha massa magra, eu quero investir no meu corpo, eu quero me sentir melhor e tal. Ele, claro. E as primeiras vezes, acho que as primeiras 2 semanas, assim, que a gente foi treinar musculação na academia, eu tive crise de ansiedade. Se eu não tive crise de ansiedade, eu tive quase uma crise de ansiedade. E eu só consegui voltar pra academia, puxar peso, por causa dele. Porque ele tava lá comigo, ele olhava pra mim. Fala, respira, tá tudo bem. E aí veio a pandemia. Aí a gente foi pra casa, né? Todo mundo foi pra casa. E eu não consegui me adaptar, a princípio, numa atividade física. E também na pandemia eu comecei a beber muito. Eu nunca fui de beber muita bebida alcoólica, mas eu bebi muito vinho na pandemia. Uma coisa que eu comprei na pandemia foi vinho. Que é uma coisa que acontece bastante com um paciente de cirurgia bariátrica também. O líquido, depois de um tempo, você começa a aceitar muito bem o líquido. Eu não consegui fazer esse processo. Aí passou a pandemia, eu voltei pra academia. Eu voltar pra academia foi difícil. Faz 1 ano, mais ou menos, que eu tô na academia. Mas a frequência não é suficiente para eu perder o peso. Entendeu? 2, 3 vezes na semana. Eu preciso ter mais cardio aí pra eu poder perder. E aí, assim, eu tenho uma amizade muito bacana com a Carol e com o Rafa. Carol é uma pessoa sensacional, né? Então ela já veio essas coisas. Comecei a fazer os treinos da Carol. E aí eu ir na academia também, porque tem dia que eu consigo ir, tem dia que eu não consigo ir. Eu gosto de ficar na academia pelo menos 1h15, 1h20. Tipo, é muito eficaz mesmo. E dava pra fazer o treino dela 2 vezes, que era 40 minutos, que eu já me sentia muito bem, que solta, né? Você se sente muito bem. Eu gosto muito de atividade física porque o corpo pede isso, né? Eu pratiquei atividade física há muito tempo, meu corpo pede atividade física. E aí eu comecei a aventar essa possibilidade na minha cabeça, né? Pensei sobre isso. No final do ano eu tomei a decisão de pegar mais firme na academia e tal. Mas eu tenho muita dificuldade com a alimentação. Então eu pensei em conversar com o Rafa sobre isso. E aí eu fui conversar com o Rafa e aí, pra minha surpresa, eles já tinham pensado sobre isso. Mas eles não tinham me falado nada por me respeitar, pra não ser algo forçado, pra eu não sentir que eu tinha que fazer. Eles achavam... Eu achei muito legal eles terem esse cuidado, na verdade, de nunca ter falado nada pra mim. E aí a gente começou esse projeto, a gente tá só no começo, né? Mas eu senti que falar sobre a cirurgia era uma coisa necessária. Eu já sabia que isso ia ser necessário pra mim. Gente, esse foi um breve resumo da minha história, do porquê que eu não recomendo fazer uma cirurgia bariátrica.